Queridos irmãos, queridas irmãs, queridos internautas que nos acompanham, depois de alguns dias de descanso, nós estamos de volta para retomarmos as nossas atividades pastorais aqui na Paróquia Santos Reis. E hoje, nesta Santa Missa, já com uma missão muito importante e uma promessa a cumprir. Na missa que tivemos aqui às 7 horas da manhã, nós abordamos sobre um assunto muito importante. E nessa missa da manhã eu disse: nós vamos dar continuidade na missa da noite. Vamos aprofundar mais no assunto à noite. E por isso eu posso ver vários rostos de pessoas que estavam de manhã e que voltaram na missa e estão aqui à noite. E posso ter certeza que nesse momento nos acompanham muitos internautas que já assistiram à missa da manhã, mas que prometeram que voltariam para assistir à noite, para poder pegar a segunda parte desta homilia. E a homilia que nós falamos de manhã tem a ver com o evangelho de hoje. Mateus, capítulo 4, versículos 12 a 23. Mais especificamente tem a ver com o versículo 17, que diz que Jesus começou a pregar logo no início do seu ministério, e a mensagem de Jesus era esta, versículo 17, Mateus 4, 17. A mensagem de Jesus era essa: convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Vamos falar juntos? Convertei-vos, porque o reino dos céus está próximo. Na missa da manhã, eu trouxe a informação de que quando Jesus disse essa palavra, convertei-vos, o que ele disse no original, que foi em grego, nós sabemos, e você já sabe, se não sabe, deveria saber. O Novo Testamento foi escrito em grego, não em latim, não em hebraico, não em português, foi escrito em, diga, grego. Então, quando Jesus disse, convertei-vos, ele disse uma palavra em grego. Se você for procurar o original do que Jesus disse ao falar convertei-vos, a palavra que ele disse foi essa, metanoiete. Em grego, a palavra que saiu da boca de Jesus foi essa, metanoiete, que nós traduzimos por convertei-vos. Mas quando Jesus disse metanoiete, o que ele queria falar, na verdade, vai além dessa palavra convertei-vos. Porque veja, o que para nós significa conversão? Conversão significa sair do pecado e voltar para Deus. Para nós, a palavra conversão tem a ver com comportamentos, com moralidade. Você fazia coisas erradas, você para de fazer. Você bebia, você para de beber. Você fumava, você para de fumar. Você usava droga, você para de usar. Isso nós chamamos de converter. Mas a palavra que Jesus usou, metanoiete, vai além disso. E traduzindo literalmente, o que Jesus disse ao falar metanoiete foi: mudai
a vossa mente. É isso que significa metanoiete, mudar a mente. Só para você fixar, guardar na mente, no coração, fala para o padre, o que significa a palavra metanoiete? Eu não ouvi? Então perceba, meu irmão, minha irmã, Jesus não fala, mudai o vosso jeito, mudai os vossos comportamentos, largai a bebida, largai o cigarro, parai de usar drogas, largai as más companhias. Não, Jesus diz, mudai a vossa mente. Jesus foi além do comportamento para falar de mente. Mudar a mente. E na missa da manhã nós conversamos sobre isso. O que é mudar a mente? É mudar a mentalidade. E o que é mudar a mentalidade? É mudar o jeito com o qual nós enxergamos o mundo. Quando você muda o jeito que você enxerga o mundo, você está mudando a sua mente. Amém? E a partir daí, ainda estou trazendo um resumo que os americanos chamariam de briefing, do que foi a missa da manhã. Nós falamos sobre uma palavra que está muito na moda nos dias de hoje. Você que tem TikTok, você que tem Instagram, você que acompanha os podcasts, os influenciadores digitais, você já deve ter ouvido falar de uma palavra que tem tudo a ver com o evangelho de hoje. A palavra em inglês é mindset. Quem aqui já ouviu falar nessa palavra? Diga amém. Pouca gente, né? De manhã também tinha pouca gente. Eu acho que o povo aqui do Santos Reis não está muito conectado com TikTok, Instagram. Eu tinha que perguntar isso no EAC, né? Talvez no EAC, perguntar isso nos grupos de jovens. A palavra é mindset. Pode repetir? Está aí uma palavra que eu gostaria que você adicionasse ao seu vocabulário. E eu sempre fico brincando com Dona Maria, falo, olha Dona Maria, nas nossas missas nós aprendemos a falar bonito. Aí agora, na hora que você for falar para uma pessoa assim, olha, você tem que mudar a sua mente, você tem que mudar a sua cabeça. Você vai usar essa palavrinha e vai olhar para a pessoa com o nariz bem empinado e vai falar, você tem que mudar o seu mindset. Amém? Mudar o mindset. Essa palavra, que até ficou um pouco popularizada e muito até banalizada nas redes sociais, é uma palavra que vem da psicologia. Essa palavra começou a se popularizar lá no século XIX. Veja, eu estou falando para você de coisas que aconteceram ali por volta de 1800, 1810, 20, 30, 1850. Os psicólogos descobriram uma coisa. Eles descobriram que assim como nós podemos programar uma máquina para ligar e desligar, e de manhã eu dei esse exemplo do micro-ondas. Quem aqui tem micro-ondas na sua casa? Diga amém. Dona Maria agora comprou uma airfry. Aí ela disse, padre, eu não uso mais micro-ondas, eu uso airfry. Quem tem airfry em casa? Diga amém. Olha, tem mais airfry aqui.
pessoal das Casas Bahia, cadê Nilton? Está vendendo airfryer para os Santos Reis. Qual é a jogada do airfryer? Você coloca uma comida lá dentro e você programa para que ela possa funcionar por um determinado período e depois ela desliga. Não é isso? Os psicólogos lá no século XVIII descobriram o seguinte: a nossa mente é uma máquina. Aliás, a nossa mente é a máquina mais avançada, é a máquina mais desenvolvida, mais tecnológica que existe no mundo. Se você juntar todos os computadores do mundo, eles ainda não são superiores à sua mente. É uma máquina poderosíssima a sua mente. E assim como você pode programar a sua airfryer, você pode programar a sua mente. O ato de programar a mente se chama mindset, programação mental. Aí você diz, mas padre, eu estou sem entender, programar a mente como assim? Veja, os psicólogos descobriram que nós, seres humanos, nós reagimos aos fatos de acordo com a interpretação que nós temos. Se, por exemplo, você tem um cachorrinho em casa, quem aqui tem cachorro em casa? Diga amém. Mas quando você era pequena, você estava brincando na rua e veio um cachorro e mordeu você? Você criou na sua mente a imagem de que cachorro morde, cachorro é perigoso. Aí você hoje vê um cachorro e já fica com medo. Por que você sente medo do cachorro? Porque você tem um mindset, uma programação mental, a sua cabecinha tem lá dentro uma regra que ensinou para você: cachorro morde, não chega perto, corre de cachorro. Mas se você, por outro lado, desde criança tinha cachorro em casa, e você brincava com o cachorro, e como diz Dona Maria, o cachorro até lambia sua boca, e você ficava naquela bagunça e dormia com o cachorro na cama, você cresce vendo no cachorro não uma ameaça, mas um amigo. Perceba, o fato é o mesmo, o cachorro, mas a maneira como você viveu uma experiência com o cachorro, isso pode ser para você positivo ou negativo. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. Amém. E aí os psicólogos chegaram à seguinte conclusão, e é agora que entra na nossa homilia uma figura que também está muito popularizada na internet, o coach. Quem já ouviu falar do coach, diga amém. Amém. O coach se popularizou e em muitos lugares tem gente que prefere procurar um coach do que procurar um psicólogo. O coach ficou sabendo dessa palavra mindset, desse estudo de mindset, e o coach então começou a falar da seguinte forma. Se você pegar no YouTube, se você pegar no TikTok, no Instagram, você vai ver o coach falando assim: ei você, ei moça, você que não consegue se dar bem em relacionamento, você que começa a namorar e não consegue ficar firme no namoro, você já trocou de namorado várias vezes e até hoje não conseguiu casar. Sabe por que você não conseguiu casar? Sabe por que os seus relacionamentos não dão certo? Por causa do seu mindset. A sua mente está programada para você não dar certo no relacionamento.
Ei você que abriu uma empresa e fechou, você que começou um negócio e não deu conta de ir até o fim, você que iniciou um projeto e ficou pelo caminho, você que começou a realizar um sonho e não conseguiu, sabe por que você não alcançou o resultado? Por causa do seu mindset. A sua mente está programada para que você não alcance o resultado. Se você deseja um resultado diferente, você precisa de um mindset diferente. E os coaches então começaram, aproveitar que tem um psicólogo aqui, né, diácono? Começaram até querer ameaçar os psicólogos e tomar o lugar dos psicólogos. Por quê? Eles começaram a observar e falar isso para as pessoas. A vida que você leva tem relação com o mindset que você vive. Você está tendo fracasso, é porque você quer. O dia que você mudar o seu mindset, a sua vida muda. Você que está na pobreza, você que está na derrota, se você mudar o seu mindset, você entra na vitória. Você que está no fracasso, você que está derrotado, se você mudar o seu mindset, você entra na conquista. Isso tem o seu lado perigoso, porque isso acaba servindo como que um gancho para pegar, para fisgar muita gente desavisada, mas isso tem o seu lado de verdade. E qual é a verdade? Olha para o padre agora, olha para o padre, que eu vou falar para você, é muito importante. Qual é a verdade? A verdade é esta: a vida que você leva tem relação com o seu jeito de pensar, com a interpretação que você faz do mundo. A vida que você leva depende da sua cabeça, da sua mente, do seu mindset. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém. E aí o pessoal na missa da manhã ficou assim curioso, porque eu dizia: se você não está gostando da vida que você leva, é só você mudar o seu mindset. E aí o pessoal ficava: mas padre, como mudar o mindset? E eu disse assim: na missa da noite eu vou ensinar. Agora, posso dizer, começa a homilia da noite. Como mudar o mindset? Você está programado para reagir de determinada forma. Como mudar? Você está programado para sentir do mesmo jeito. Como mudar? Então eu quero falar para você sobre um livro de uma psicóloga que foi responsável pela popularização desse termo, mindset. O nome dessa psicóloga é Carol Susan Dweck. Só para você ter uma noção de quem o padre está falando. Essa mulher, ela foi professora de psicologia da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. E ela escreveu em 2006 um livro chamado Mindset, a nova psicologia do sucesso. Nesse livro, ela diz o seguinte: existem dois mindsets que são, vamos dizer, o carro-chefe da humanidade. O primeiro se chama Fixed Mindset, mindset fixos. E o segundo se chama Growth Mindset, mindset de crescimento.
E aí, à medida que o padre for falando, você vai pensando na sua vida. Amém? O que é o Fixed Mindset? É quando você cria para você crenças, frases, princípios que são fixos, imutáveis. Por exemplo, eu sou sempre assim. Eu sou assim. Eu não mudo. Então seu Zé mora com Dona Maria e seu Zé fala para ela assim: Maria, você grita demais. E Maria fala para ele: Zé, quando você casou comigo eu já gritava. Eu sou sempre assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Aí nós cantamos: Gabriela. Tem gente que põe na cabeça: eu sou assim. Eu sou nervoso. Eu sou ansioso. Eu sou calmo, padre, eu sou calmo. Quando eu tiro um pé do chão, o cupim já comeu o outro. Eu sou assim. Muitas vezes isso vem de lá da sua casa, da sua família, do seu pai, da sua mãe, que começa a colocar na sua cabeça: você não muda, você não tem jeito, você nunca vai melhorar, você nunca vai crescer. E você vai fixando na sua mente um mindset que vai dizendo para você que você tem que agir daquela forma. Hoje nós temos casos dentro da psicologia de homens que se casam, mas que se comportam como crianças dentro do casamento. Querem que a esposa seja a mãe deles. Agem com uma infantilidade sem igual. E a esposa fala: ei, que dia que você vai crescer? E o homem vira e diz: eu sou sempre assim, eu sou assim. Síndrome da Gabriela. Como é que você sabe se uma pessoa tem síndrome de Gabriela? É a pessoa que diz: eu sou sempre assim. Eu sou nervoso assim mesmo. Eu sou agitado assim mesmo, eu grito assim mesmo, eu falo palavrão assim mesmo, eu gosto de usar roupa curta assim mesmo, eu sou violento assim mesmo, eu corro no trânsito assim mesmo, eu sou meio imprudente assim mesmo, eu gosto de comer assim mesmo, desde criança eu como muito, e eu sou assim, não tem monjaro que vai resolver minha vida. Isso é um mindset. E nesse ponto os coaches estão certos, quando eles dizem assim: olha, você nunca vai melhorar se você não mudar o seu mindset. Mas aí vem a pergunta: como mudar o mindset? E essa pergunta nós transpomos para o Evangelho, porque Jesus diz: convertei-vos, mudai a vossa mentalidade. E usando o termo da psicologia, Jesus diz: mudai o vosso mindset. Aí você diz: como mudar? Se eu cresci numa família que me ensinou que o mundo é perigoso e hoje eu sou uma pessoa medrosa, hoje eu tenho medo de sair de casa, eu tenho medo de namorar, eu tenho medo de fazer amigos, eu tenho medo de viajar, eu tenho medo de aceitar amigos, seguidores nas redes sociais, eu tenho medo de tirar foto, de alguém postar, eu recebo uma ligação, eu fico com medo de ser golpe, eu sou uma pessoa medrosa. Como mudar? Como deixar de ser medroso? Essa psicóloga, Carol Susan Dweck, ela diz o seguinte: existem 3 passos para você mudar o mindset. Primeiro, tornar visível o invisível. Repita. Como é isso? Veja,
Os mindsets que você tem na sua cabeça, eles são invisíveis. Você vai reagindo às coisas sem perceber. Você só observa o resultado, você só percebe na hora que o seu patrão te manda embora, você só percebe na hora que o seu namorado diz, vou terminar com você, não está dando mais, você só percebe na hora que o seu amigo te bloqueia no WhatsApp e diz para você, você é muito chato, você é um porre, ninguém te suporta, aí você começa a pensar, nossa, aquele outro amigo lá atrás falou a mesma coisa comigo. Naquela outra empresa onde eu trabalhei, aconteceu a mesma coisa. Aquele namorado que eu tive, ele falou a mesma coisa para mim. A minha vida está repetindo. Você percebe que as coisas estão repetindo, mas você não para pensar que elas estão repetindo por causa de um programa que está dentro da sua cabeça. Você se programou para repetir sempre a mesma história. Então o primeiro passo é você identificar quais são os mindsets que eu trago comigo. É do medo? É o mindset da ganância, da cobiça, eu sou muito apegado aos bens materiais, e eu brigo com todo mundo, e eu tenho medo de mostrar minhas coisas para as pessoas, e eu sou muito egoísta, eu quero tudo só para mim. Qual é o mindset que eu trago comigo? É o mindset da bebida. Minha família toda bebe, então eu bebo também. Se eu estou feliz, eu vou lá e bebo. Se eu estou triste, eu vou lá e bebo. Se está calor, eu acho engraçado seu Zé, que seu Zé, ele tem um mindset, fala assim, padre, está um calorão, eu vou tomar uma para refrescar. Mas aí quando está fazendo frio, ele fala, padre, eu vou tomar uma para esquentar. Eu falo, como assim, seu Zé? Então, você cria para você uma série de programas mentais que você vai vivendo inconscientemente. O primeiro passo é você identificar quais são os meus mindsets. Eu quero que você faça essa dinâmica, vira para quem está do seu lado e fala assim, irmão, irmã, qual o seu mindset? O que você está repetindo em sua vida que você está caindo no mesmo buraco, meu irmão? Está tropeçando na mesma casca de banana? O que está acontecendo com você? Fala assim para ele, Muquiça. Primeiro passo, identificar quais são as crenças limitantes que você traz. Talvez você vai descobrir que tem a ver lá na sua infância com algo que o seu pai, a sua mãe falou para você. Aí você que é mulher, você que é moça, vai entender, eu lembrei, padre, quando eu era criança, a minha mãe falava muito para mim, que eu nunca ia conseguir ter um marido, que eu nunca ia ser feliz no casamento, porque eu não presto. E aí eu comecei a viver como alguém que não presta. E aí eu comecei a não prestar. E aí nenhum homem dá certo comigo, eu não dou certo com ninguém. Por que eu não consigo ficar em nenhum emprego? Por que toda empresa onde eu vou trabalhar me manda embora? Eu lembrei, padre, que quando eu ia fazer a tarefa, o meu pai e a minha mãe falavam para mim assim, você não aprende nada, você é burro, sua cabeça é fechada, você é ignorante, você nunca vai aprender. E eu comecei a viver esse mindset. Então hoje eu tenho dificuldade de aprender coisas novas, hoje eu tenho um bloqueio dentro da minha mente, por causa dessas experiências da minha infância. Quem está conseguindo acompanhar, diga amém.
Você precisa identificar o que está limitando a sua vida, o que está te atrapalhando. Você precisa parar para entender por que as coisas estão se repetindo. Você está vivendo em círculos e as coisas, você muda, o tempo passa, você muda de cidade, você muda de amigo, você muda de namorado, de namorada, mas as coisas continuam se repetindo. Quais são os seus mindsets? Primeiro passo. Segundo passo. Você começar a questionar essas crenças inconscientes que estão dentro da sua cabeça. Por que eu tenho tanto medo de cachorro? Quem foi que pôs esse medo em mim? Esses dias eu encontrei uma dona, ela tem medo, sabe de quê? Lagarta. E sabe por que ela tem medo de lagarta? Olha o que o padre vai te contar. Perceba a crença limitante que foi colocada para ela, o trauma. O trauma pode ser uma crença limitante. Quando ela era criança, ela estava indo para a escola, e os coleguinhas, você sabe que menino, não só hoje, mas no passado, era endiabrado, encapiteado. E os meninos acharam uma lagarta no chão, pegaram com uma varetinha e saíram correndo atrás dela. Olha a lagarta, olha a lagarta! E ela correndo, e eles correndo atrás dela. De repente jogou a lagarta nela, pegou aqui no pescoço, e ela saiu gritando e pulando. A partir daquele dia, ela não consegue ver lagarta. Aí, um sobrinho dela, nos dias de hoje, ela já tem mais de 60 anos, foi fazer uma brincadeira com ela, pegou uma fita, sabe, uma fita, aquela fitinha roliça, parecendo de biquíni, verde cana, e jogou nela e falou, olha a lagarta. Ela caiu dura no chão, desmaiou, pessoal. E ela disse, padre, eu já rezei tanto para eu poder perder esse medo de lagarta. Eu falei para ela, comece a questionar, uma lagarta pode me matar? Uma lagarta tem poder de destruir minha vida? Por que esse medo? Começar a questionar as coisas que te bloqueiam. Por que eu não consigo fazer o Enem? Por que é só chegar o dia de fazer o exame de habilitação, eu sinto dor de barriga, eu sinto cólica, eu tenho crise de vômito, eu tremo igual vara verde? Por quê? Quem foi que colocou em você esse medo de dirigir? Tantas pessoas que dirigem e não sabem a metade do que você sabe, e você com esse medo. Comece a questionar, por quê? Por que eu tenho esse medo? Meu primo tirou carteira, minha prima tirou carteira, meu irmão tirou carteira, aquele meu colega que foi até bêbado fazer o exame, tirou carteira e eu estou aqui. Comece a se questionar, por que as minhas irmãs se casaram e eu fiquei para a titia? O que tem em mim? Será que não tem ninguém que possa gostar de mim, que possa dar certo comigo? Será que o problema está nos homens ou está em mim? Será que tem alguma coisa em mim que bloqueia um relacionamento? Comece a se questionar. Comece a questionar as coisas que você não está concordando. Tira de sua cabeça essa coisa, eu sou sempre assim, vai ser sempre assim, eu não consegui, eu não tento mais, carteira de habilitação não é para mim, dirigir não é para mim, eu fui tentar passar no vestibular, não consegui, não tento mais. Comece a se questionar, por quê?
É assim que você vai mudando o seu mindset. É assim que você vai reestruturando a sua mente, mudando o seu jeito de enxergar. Observe as outras pessoas e perceba: fulano, gente, tem mal segundo grau, foi lá e fez e passou de primeira, e eu tenho curso superior. O que está acontecendo comigo, pelo amor de Deus? Meus irmãos, olha, eu tenho um irmão que não tem nem curso superior, ele tem um curso técnico e ele ganha bem, e eu desempregado. Eu tenho curso superior, eu tenho mestrado, eu fiz pós-graduação. O que acontece comigo? Comece a se questionar. Amém? E o terceiro passo: adote uma nova identidade. Uma coisa eu vou te falar, e aqui eu quero que você preste muita atenção. Mais do que o conselho de um padre, é um conselho de um amigo. Você quer ouvir o conselho de um amigo, sim ou não? Sim. Conselho de amigo para você: não fique esperando que a mudança venha de fora, ela começa de dentro. Enquanto você não mudar, as coisas não vão mudar. E você começa a mudar quando você começa a modificar o seu jeito de enxergar. Quando você joga fora aqueles óculos que o seu pai, que a sua mãe, que a sociedade colocou em você, de um pobre coitado, de uma Maria vai com as outras, de um Zé Ninguém, e você começa a colocar óculos nos seus olhos, que te ajudam a enxergar o mundo com clareza, que te ajudam a dizer para você mesmo: eu sou capaz, eu tenho valor. A minha mãe me disse que eu não presto, mas eu presto. O meu pai me disse que eu não vou ser ninguém na vida, mas eu vou ser alguém na vida. Muda o óculos. Esses dias eu estava no supermercado, era quase 6 horas da tarde, fazendo feira, encontrei Dona Maria. Ô padre, fazendo compra, querendo que eu abençoasse as coisas dela dentro do supermercado. Eu falei: Dona Maria, pelo amor de Deus, Dona Maria, padre, o senhor é muito difícil de te achar, então abençoa aqui, ó, aproveita que eu comprei essas coisas aqui na loja, no supermercado, abençoa aqui. E de repente eu olhei e falei: gente, mas esse supermercado está escuro. O que acontece? Esse povo está economizando luz e achando tudo escuro, tudo escuro. Quando eu fui perceber, é porque já tinha anoitecido, eu estava com óculos de sol. O problema não era o supermercado, era eu. Quando eu tirei o óculos de sol, eu falei: nossa, está tudo claro, eu que não estava enxergando. Perceba, na vida é assim. Às vezes é você que está com óculos de sol escuro, que está te impedindo de enxergar a porta aberta. Tira esse óculos, coloca outro óculos, um óculos que dê para você confiança, um óculos que dê para você autoestima, que faça você se sentir capaz, competente. Você tem defeitos, mas os seus defeitos não te definem. Você é mais do que defeitos. E é exatamente aqui que entra a mudança de mente que Jesus pediu. No evangelho de hoje, Jesus está pedindo mais do que uma conversão, Ele está pedindo uma mudança de mente. Tira esses óculos, o óculos do pecado, o óculos da tristeza, o óculos da derrota, de achar que só tem gente que não presta, de achar que todo mundo é mau, de achar que todo mundo está querendo te derrubar. Tira esse óculos, de achar que ninguém gosta de você, que sua vida não tem mais jeito. Tira esse óculos, muda esse mindset.
É um programa que está na sua cabeça, que se você mudar, tudo começa a ser diferente. Perceba o exemplo do padre. Na hora que eu tirei o óculos, eu vi tudo claro. O dia que você conseguir tirar esse óculos de sol, que está tapando a sua vista, você vai ver que o mundo é bonito. Você vai concordar com aquela música que diz assim: eu sei que a vida devia ser bem melhor, e será, mas isso não impede que eu repita: é bonita, é bonita, a vida é bonita. Esse é o mindset de Jesus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.